queridos. Graça, amor e paz. Amém. Cadê a irmã Cleudimar? A irmã Cleudimar está aí? Pode se assentar, queridos. A irmã Cleudimar vai dar um testemunho. Aleluia, glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida da irmã Cleudimar. Você quer ir? Vem aqui. Boa noite, irmãos. Graça, amor e paz. Estou muito nervosa, mas o nome do Senhor precisa ser glorificado e exaltado. Irmãos, dia 16 de janeiro eu fui vítima de um golpe pelo suposto camelô na frente da minha casa, oferecendo um produto, né? E aí eu achava que era um camelô que estava vendendo o produto, enfim. Aí ele me ofereceu o produto, falou que passava o cartão, tudo. Falei, tá bom. Aí eu fui em casa, peguei o cartão e inseri o meu cartão, digitei a senha. E aí ele tinha falado um determinado valor. Ok. Quando eu digitei a senha, aí ele começou a falar que a internet estava lenta, que não estava carregando, enfim. Aí eu falei assim, nossa, que estranho. Aí ele falou, deixa eu tentar na outra maquininha. Eram 2. Aí ele foi e tentou, de novo. Falou assim, olha moça, não está carregando, não dá para passar. Aí eu falei assim, que pena, né? Aí ele foi e falou assim, amanhã você está em casa, nesse mesmo horário? Aí eu falei assim, tô. Aí ele falou, então amanhã eu passo aqui no mesmo horário, trago o produto, a gente tenta de novo. Falei, beleza. Aí eu ainda falei, você não quer deixar o produto? Aí na data eu te pago em dinheiro. Ele falou, não, que a gente não trabalha dessa forma. Beleza, aí subi e fui para casa. Eu não estava com meu celular, né, na hora. Aí quando eu cheguei em casa, que eu fui ver as notificações, não era simplesmente o valor que ele tinha falado. Ele tinha feito 4 compras no meu cartão. Naquele momento, acho que ele clonou meu cartão, não sei. Fez 4 compras. Uma no valor de R$ 2.500, outra no valor de R$ 2.100 e mais 2 no valor de R$ 1.000 cada uma. Eu fiquei desesperado quando eu vi aquilo. Eu falei, meu Deus, caí num golpe, clonaram meu cartão. Na mesma hora, Deus me deu sabedoria, peguei o telefone e liguei na central do meu cartão. Aí já expliquei o que tinha acontecido, aí eles me orientaram lá a fazer alguns procedimentos, fazer um boletim de ocorrência, enfim. Aí eu fui e fiz no mesmo dia e mandaram aguardar 5 dias. Eu aguardei, isso 16 de janeiro. Aí eu aguardei os 5 dias, liguei lá de novo, aí eles falaram, não, você tem que mandar agora nesse link, aí mandaram outro link. Enfim, ficaram enrolando, né, para resolver. E aí chegando o dia da minha fatura fechar, e eu preocupada, porque eu sou uma pessoa que eu honro muito meus compromissos, me preocupo muito com o meu nome. E aí eu fiquei preocupada, meu Deus, eu não vou ter condições de pagar R$ 6.600, né, de algo que eu não utilizei nada, enfim. Mas o Senhor, eu confio em Ti, eu não vou pagar, o Senhor é meu advogado. E aí a última vez que eu liguei lá, foi dia 29 de janeiro, aí eles me deram 15 dias úteis. Só que 15 dias úteis ia dar dia 19 de fevereiro. E o meu cartão, o vencimento, é dia 17. Eu falei, moça, mas se você está me dando até o dia 19, e no dia que chegar a fatura, já estava lá, já estava a fatura em 9.000 e pouco. Aí eu falei, Senhor, eu não tenho condição, Senhor. Aí comecei a orar, eu confio em Ti, eu confio. Aí quando foi hoje, que eu abri lá o aplicativo do meu cartão, aí estava lá, só o valor que eu tinha utilizado. Ou seja, os R$ 6.600 eu fiquei isento, não vou pagar. Mas assim, eu sei que foi a mão do Senhor, porque eu falei, Senhor, eu sou fiel a Ti e eu creio que o Senhor vai resolver isso por mim. Até a Célia falou assim, amiga, você não vai pagar isso, você não vai. Só que assim, ela falou isso, mas quantas pessoas chegou em mim e falou assim, pode esquecer esse valor e não vou estornar para você não, porque você digitou a senha. Aí eu, dentro do meu coração, eu falei, mas eu não vou pagar esse valor, porque Deus não vai deixar eu pagar. E para a honra e glória do Senhor, eu não vou pagar. Amém? E o nome do Senhor... Glória a Deus.
E assim, eu sei que para muitos, irmão, é um pequeno testemunho, né? Mas assim, eu sou uma pessoa muito grata a Deus, pode ser nos mínimos detalhes, mas eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele faz na minha vida. Pode ser grandes ou pequenas coisas, mas eu sou muito gratificante a Deus. Então, eu não podia deixar de glorificar o nome do Senhor. E tome cuidado, viu, com esses falsos camelô. Eu aprendi a lição, nunca mais eu caio nessa. De jeito nenhum. Glória a Deus. E eu agradeço Aleluia. a oportunidade, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Aleluia. Senhor. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Eu creio, Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel, viu? Amém, queridos? Vale a pena ser fiel a Deus, viu, queridos? Deus, Ele nos honra, viu? Queridos, eu quero pedir a sua ajuda para a gente levantar um clamor pela vida da Bispa Cândida. Hoje eu estava conversando com o Bispo Haroldo. A Bispa Cândida, ela teve que ser internada às pressas e ela está na UTI, queridos. E eu conversei com o Bispo e a gente sabe, né, queridos, que não é fácil, ele está bem preocupado. E ele até falou para mim, ele falou, pastor, pede para o pessoal orar por ela, que é um momento que não está sendo fácil. E o que nos resta, queridos, o que nós podemos fazer, e o melhor que nós temos é a oração. Então, se você pudesse colocar de pé, eu vou pedir para você clamar pela vida dela, pela vida do bispo, pela vida da Isabel, pela vida do pastor Júnior, amém? Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos deu, Senhor, nesses momentos, ó Deus, de aflição, Senhor, de poder chegar até Ti, Senhor, e clamar, Senhor, clamar a Ti, Senhor, pela vida, Senhor, de pessoas queridas, ó Pai, pela vida de familiares, Senhor. Senhor, a bispa, Senhor, ela é uma pessoa querida no nosso meio, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, o Senhor sabe, ó Deus, o quanto, Senhor, ela é importante, Senhor, para o bispo Haroldo, Senhor, ela é importante para a sua família, uma mulher temente a Ti, Senhor, uma mulher, Senhor, com testemunhos sobrenaturais, ó Pai. Senhor, eu clamo a Ti, Senhor, juntamente com a Tua igreja, Senhor, para que o Senhor possa ir de encontro, Senhor, com a vida dela, Senhor, ali naquele hospital, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor venha, Senhor, abençoar, Senhor, a vida da bispa, Senhor, restaurar, Senhor, a vida dela, Pai, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor também possa fortalecer, Senhor, a vida do bispo, Senhor, a vida da Bel, Senhor, a vida do Júnior, ó Pai, oh Senhor, são pessoas queridas, Senhor, da nossa comunidade, ó Pai, que o Senhor venha derramar o Teu amor, Senhor, sobre essa família, Senhor, tão importante, Senhor, para as nossas vidas, Senhor, para o Teu reino, ó Pai. Por isso, Senhor, nós não podemos, Senhor, estar com eles, Senhor, nós não podemos estar com a bispa, Pai, nós não podemos, Senhor, interferir, Senhor, na questão da saúde dela, Pai, nessa enfermidade, Senhor, que aflige a vida dela, Pai, mas nós podemos orar, Senhor, e nós estamos orando, Senhor, a um Deus poderoso, o Criador dos céus e da terra, um Deus que nos dá a oportunidade de nos achegarmos a Ele, e nós te clamamos e te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa agir com providência na vida da bispa, Pai, é o que nós te pedimos e te clamamos, ó Deus, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Amém, queridos? Pode se assentar. Sabe, queridos, a gente sabe que não é fácil. Peço para a igreja, para a gente poder estar orando, Deus colocar no seu coração, para você poder estar orando pela vida da bispa, amém? Queridos, eu vou compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração, a qual eu dei o seguinte título. Na verdade é uma pergunta, né, queridos? É algo que nós temos que nos preocupar, queridos, né? E o título da ministração é: quem é um mentiroso? Quem é um mentiroso? Sabe, queridos, a palavra de Deus em João, capítulo 1, o versículo 8, eu estou usando a NBV, tá, Felipe? Se for colocar ali, 1 João, capítulo 1, versículo 8. 1 João, capítulo 1, versículo 8. Sabe? Primeira carta de João, Felipe.
Aleluia, glória a Deus. Amém? A palavra de Deus, queridos, em 1 João, ela diz o seguinte, preste atenção, eu vou repetir várias vezes o título dessa ministração. Se dissermos que não temos pecado, só estamos nos enganando a nós mesmos e recusando aceitar a verdade. Sabe, queridos, eu meditando hoje, queridos, na palavra de Deus, eu sei que a gente vem para a igreja, a gente quer bênção, a gente vem para agradecer. Sabe, queridos, isso vai acontecer na nossa vida, nós vamos receber bênção, nós vamos ser abençoados, Deus vai cuidar de nós, Deus vai nos prosperar. Só que isso, queridos, não é o ponto principal da palavra de Deus. Não é o ponto principal da palavra de Deus. Às vezes, queridos, nós achamos que a igreja é um lugar onde a gente deve se sentir bem, é um lugar onde nós temos que ficar felizes. E meditando na palavra de Deus, queridos, e confortando, e Deus ali confrontando o meu coração, queridos, eu cheguei à seguinte conclusão, queridos, que a igreja, eu não vou falar a igreja indivíduo, templo do Espírito Santo, mas eu vou falar a igreja instituição, a igreja construção, sabe? A igreja que ela é movida através de um sistema a qual o Senhor permitiu, para quê? Para que a palavra dele fosse pregada. E o foco principal, queridos, de uma igreja é a palavra de Deus. Sabe? Então eu cheguei à seguinte conclusão, queridos, que a igreja ela tem que ser um lugar de confronto. Não um lugar de conforto, mas um lugar de confronto. Por quê? Porque quando nós lemos a palavra de Deus, lá em Hebreus 4, 12, 13, diz o seguinte: pois a palavra de Deus é viva, ela é viva. Essa palavra que eu estou pregando para vocês, ela é viva, não porque é a palavra minha, mas é a palavra de Deus que está sendo replicada através da minha vida. Então a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa, e ela é mais cortante do que uma espada afiada, dos dois lados, que penetra fundo a ponto de separar alma, espírito, juntas, medulas, pensamentos e desejos do coração, mostrando-nos como somos na realidade. O verso 13 diz: não há nada que se possa esconder de Deus, cada coisa a respeito de nós está descoberta e escancarada aos olhos penetrantes do nosso Deus vivente. Nada pode se esconder dele, a quem devemos prestar contas de tudo o que fizermos. Então quando a gente olha, queridos, para o que a Bíblia diz para a palavra de Deus, por exemplo, a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra de Deus diz que a palavra dele é a verdade. E quando nós não aceitamos ou não recebemos essa palavra, a gente deixa de viver uma vida de verdade. E a gente passa a viver uma vida o quê? De mentira. Porque a gente quer Deus para nos dar as bênçãos que nós queremos, mas não queremos nos consertar diante dele. Sabe, queridos, a gente quer Deus para nos dar um carro novo, mas não queremos ser um bom marido para as nossas esposas. A gente quer Deus para nos dar uma casa nova, mas não queremos ser uma mãe que ensina os filhos na presença do Senhor. Então por isso que eu quero que você preste muita atenção no que vai ser dito aqui hoje, queridos. Porque nós sabemos qual que é o futuro de um mentiroso. E nós sabemos a quem deve o título de pai da própria mentira. Então a palavra de Deus, queridos, ela sempre vai nos levar a enxergar algo dentro de nós. Então se a palavra de Deus não está provocando isso nas nossas vidas, algum problema tem. Qual o problema, pastor? Significa que você não está enxergando a verdade. Sabe, queridos, igreja, queridos, é um lugar para se pregar a palavra de Deus. O objetivo principal de uma igreja, queridos, é que haja mudança nas nossas vidas.
A palavra de Deus, queridos, a própria Bíblia diz, a palavra de Deus ela é viva. Então quer dizer, ela vai mexer com você, porque ela é viva. Né? Quando você pega uma minhoquinha da Fine, né? Você não sente nojo. E você coloca ela na boca e come. Mas quando você pega uma minhoquinha da terra, por que que aquela minhoquinha te causa um desespero? Porque ela é viva. Por que que uma barata de mentirinha de plástico você pega na mão e brinca com ela tranquilo? Mas uma barata de verdade te causa o quê? Medo, né? Pelo menos para o homem não pode causar medo, não. Aí tem uns homens que falam assim, não pastor, não é medo, é nojo. Piorou. Por quê, queridos? Porque ela é viva. Então deixa eu falar uma coisa para você. Todo culto que você for, a palavra de Deus, ela tem que mexer com você. Ela tem que provocar mudança na sua vida. Toda vez que você lê a Bíblia, tem que te incomodar. Porque se isso não estiver acontecendo, queridos, tem alguma coisa errada em você. E você vai descobrir o porquê. Porque pode correr o risco de você ser um tremendo de um mentiroso. Queridos, eu não estou falando aqui que tem pessoas perfeitas. Não, nós não somos perfeitos. Eu não sou uma pessoa perfeita. Eu estou buscando, queridos, a santificação todos os dias da minha vida. Porque eu sei que sem ela é impossível ver a Deus. E o que está me ajudando, queridos, a buscar essa santificação? É a palavra. É através da palavra que eu sei que eu não devo mentir. É através da palavra que eu sei que eu não devo trair. É através da palavra que eu sei que eu não tenho que odiar, que eu tenho que amar. É através da palavra que eu sei que eu tenho que amar os meus inimigos. Sabe, queridos? Porque é a palavra de Deus que me ensina tudo isso. É a palavra de Deus que me dá calma para mim ser um ótimo pai, para mim ser um ótimo marido. Então, quando a gente deixa essa palavra viva entrar dentro de nós, ela vai provocando mudança dentro de nós. Agora a gente escuta a palavra de Deus e sai da mesma forma, queridos. Quem é o mentiroso? Sabe quem que é o mentiroso, queridos? Aquele que nega o pecado. Olha o que a palavra de Deus diz. Nós lemos em 1 João 8, mas vamos ler até o 10. Se dissermos que não temos pecado, só estamos nos enganando a nós mesmos e recusando aceitar a verdade. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos limpar de toda a maldade. Se alegarmos que não pecamos, estamos mentindo e chamando Deus de mentiroso e a sua palavra não está em nós. O que a palavra de Deus diz, queridos? Quando nós não reconhecemos o nosso pecado, a palavra de Deus, ela não está em nós. Porque a palavra de Deus, ela diz que todos nós pecamos, né? É que nem o camarada, quando ele chega e fala bem assim, ai, o meu casamento não dá certo, porque eu sou tão bonzinho, minha esposa me dá um trabalho. Será que é bonzinho mesmo? Não é, queridos. E você vai ver, essa pessoa nunca vai mudar. Por quê? Porque a palavra de Deus não é viva para ela. Ela consegue reconhecer o pecado na vida dos outros, mas não consegue reconhecer o pecado na sua própria vida. Sabe, queridos? Quem aqui tem medo de barata? Levanta a mão. Quem tem medo, nojo, pavor? Deixa eu te falar um negócio. Uma barata na minha mão. Está na minha mão, não está na sua. E eu estou aqui em cima. Vai te preocupar? Vai te preocupar? Eu estou com uma barata na minha mão. Isso vai atingir você? Vai atingir você da mesma forma se essa barata estivesse na sua mão? Não vai, querido. Se eu pegar uma barata aqui na minha mão, apertar, massacrar ela, passar no rosto, não vai atingir você, porque a barata está na minha mão. Assim, queridos, nós fazemos com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não faz nada nas nossas vidas, porque a gente usa ela só para a vida dos outros.
Nós estamos vindo na igreja, estamos cansados de ouvir que nós não podemos mentir e mentimos. Estamos cansados de ouvir que temos que obedecer a Deus e não obedecemos. Estamos cansados de ouvir que temos que amar as pessoas e não amamos. Estamos cansados de ouvir que temos que dar a vida pelo nosso cônjuge e não damos. Estamos cansados de ouvir que temos que se submeter e não nos submetemos. Por quê, queridos? Porque nós não queremos a palavra de Deus na nossa vida, a gente só quer a palavra de Deus na vida dos outros. Esse é o problema da igreja. Por isso que a igreja não está impactando o mundo. Por isso que dentro da igreja tem pessoas ciumentas, pessoas que ficam com raivinha, pessoas que dividem. E isso, queridos, é inaceitável. Por quê? Porque nós temos a poderosa palavra de Deus que nos ensina a não ter isso em nossas vidas. E a igreja, queridos, ela tem que pregar a palavra de Deus. Porque aqueles que permanecerem, aqueles que são igreja, são aqueles que dão ouvido à palavra de Deus, não ouvido ao seu ego, aos seus sentimentos. Deixa eu falar um negócio para você, queridos. Eu não sei quanto a você, mas desde quando eu comecei a ter contato com a palavra de Deus, eu luto contra as minhas vontades, contra os meus desejos, contra os meus sentimentos. Eu sei que eu não posso ser uma pessoa ciumenta. Eu sei que eu não posso desejar o mal para o meu irmão. Eu sei que eu não posso ser fruto de divisão dentro da minha família, principalmente dentro da igreja. Eu sei que eu não posso formar facções, grupinhos. Por quê, queridos? Porque a igreja de Cristo é um corpo. Sabe? Então, quem é mentiroso, queridos? Aquele que nega o pecado. Aquele que a mulher chega em casa e falou: amor, você bebeu? Não, imagina. Amor, você aprontou? Eu sou um santo. Negou. Sabe, queridos? Porque o Filho de Deus, ele não é perfeito, mas uma coisa o Filho de Deus é: ele reconhece que ele errou e ele assume os seus erros. Eu não estou falando que o Filho de Deus é perfeito, porque se nós fôssemos perfeitos, nós já estávamos com o Pai. A igreja, queridos, é um lugar para pecadores arrependidos, não pecadores praticantes. Sabe? E a pior coisa que tem, queridos, para uma pessoa é quando ela não consegue reconhecer o seu pecado. Quando a pessoa não reconhece o seu pecado, ela é um mentiroso. É a mesma coisa o seu filho chegar para você e falar: pai, o senhor não está sendo um pai muito bom. Aí você fala: não, eu te dou tudo. Ô filho, pode ser que eu não esteja mesmo. Me ajuda a corrigir. Sabe, queridos? Quem é um mentiroso, queridos? Aquele que confessa a Cristo e transgride os seus mandamentos. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 João 2, 3 até o 6. E como podemos ter certeza de que pertencemos a Ele? Obedecendo aos seus mandamentos. Alguém poderá dizer: eu o conheço, mas se não fizer o que Cristo manda, é o quê? É um mentiroso, e a verdade não está nele. Mas aqueles que fazem o que Cristo manda, aprenderão a amar a Deus cada vez mais. Essa é a maneira de saber se você é ou não seguidor de Cristo. Qualquer um que diga que é servo de Cristo, deve viver como Cristo viveu. Quando somos mentirosos, queridos? Quando colocamos o título de cristão, mas não obedecemos os mandamentos do Senhor Jesus. Às vezes eu falo: pastor, mas isso está escrito na Bíblia? Está escrito na Bíblia, queridos. Isso não é o pastor Rubens que está falando, não. Ele só está transmitindo a palavra que não é minha, é de Deus. Eu só estou transmitindo. Se você fala que é cristão, ou fala que é crente, ou fala que é evangélico, de alguma forma você concilia a sua vida a Cristo, mas não obedece o que Ele fala para você fazer, você é mentiroso. As pessoas perguntam bem assim: ah, pastor Rubens, mas todo cristão é que nem aquela pessoa é cristã, mas a atitude dela? Não, ela não é cristão, ela é um mentiroso. Não vem falar que uma pessoa que fica falando que é Cristo, mas não obedece a Deus, é cristão. Não é, é mentiroso. E não é eu que estou falando, é a palavra de Deus que está falando, queridos.
Então por isso que nós temos que tomar cuidado com as nossas atitudes. Sabe? Quem é um mentiroso? Aquele que nega Jesus o Cristo. Está na palavra de Deus? Está. Em 1 João 2, 22 ao 25. Quem é o maior mentiroso? É aquele que afirma que Jesus não é o Cristo. Tal pessoa é o anticristo. Queridos, a Bíblia ela compara uma pessoa que nega a Jesus como Cristo, como o próprio anticristo. Porque nega o Pai e o seu Filho. Porque uma pessoa que nega o Filho também não pode ter o Pai. Mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, continue crendo no que lhe foi ensinado desde o começo. Se vocês fizerem assim, então estarão sempre em comunhão íntima, tanto com o Pai como o seu Filho. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Sabe aquilo que você aprendeu desde o início, que queimou o seu coração, que te fez firmar na igreja, e que hoje os teus conceitos te faz acreditar em coisas a mais do que isso? Sabe aquilo dentro do início, aquele amor dentro do início, aquele reconhecimento de Cristo que você teve, do Salvador? É isso que você tem que crer e continuar crendo até o final da sua vida. Não existe algo a mais do que isso para você poder ser salvo. Você vai crescer, vai, mas você tem que entender que você tem que crescer nesse ensinamento. Você tem que crescer em Cristo. Porque o que vai te levar para o céu não é as suas obras, é Cristo. E quando você tem Cristo, significa que você não tem obras? Não, significa que você tem muitas obras, mas obras com amor. Você não vem obrigado para a igreja, você não ensina o sermão obrigado, você não chama a atenção de um amigo ser obrigado, você não prega o evangelho obrigado, você faz aquilo porque o seu amor de gratidão por um Cristo que te salvou é real. Quem é mentiroso? Sabe quem é mentiroso, queridos? Aquele que não dá crédito a Deus. 1 João 5, 10, 3. Todos os que creem no Filho de Deus sabem em seus próprios corações que isto é verdade. Se alguém não crê nisto, na realidade está chamando Deus de mentiroso, porque não crê que Deus afirmou a respeito do seu Filho, e que foi que Deus afirmou que Ele nos deu a vida eterna, e que esta vida está no seu Filho. Portanto, todo aquele que tem o Filho de Deus tem a vida, e todo aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu escrevi isto a vocês para que creiam no nome do Filho de Deus, a fim de que vocês possam saber quem tem a vida eterna. Queridos, quem tem o crédito de tudo, queridos, relacionado à vida eterna, é Deus, porque está na mão dEle a vida eterna, é Ele que pode dar, é Ele que pode tirar. Então tudo aquilo que nós recebemos, queridos, tudo aquilo que nós somos, o crédito não é pelo nosso próprio conhecimento. Porque pessoas talentosas, queridos, o mundo está cheio, mas pessoas capazes de salvar a outra não existe. Não existe. Então você pode ter o talento que for, mas se você quiser que uma pessoa seja salva, você tem que levar aquela pessoa a Cristo. E como que nós vamos levar uma pessoa a Cristo? Dando crédito a Deus por tudo aquilo que Ele faz através das nossas vidas. Quem é mentiroso? Preste atenção. Aquele que confessa que tem comunhão com Ele, mas anda em trevas. Sabe, queridos, se você confessa a Cristo, não pode existir trevas na sua vida. Pastor, o que é trevas? Ciúmes, raiva, inveja, maldade. Tudo aquilo que você sabe que te afasta de Deus, queridos. Sabe? Como é que pode uma pessoa falar que segue a Cristo, mas não é fiel a Ele? Não é fiel ao seu cônjuge? Sabe, queridos, uma das coisas que Deus mais coloca no meu coração, queridos, é a fidelidade. A gente tem que aprender a ser fiel nas pequenas coisas.
A gente tem que aprender a ser fiel à família que nós temos. A gente tem que aprender a ser fiel à empresa onde nós trabalhamos. A gente tem que aprender a ser fiel aos amigos que nós temos. Sabe, queridos, então você precisa tomar cuidado. 1 João 6,7 diz: portanto, se dissermos que temos comunhão com Ele e continuamos a viver na escuridão espiritual, estamos mentindo e a verdade não está em nós. Mas se estivermos vivendo na luz como Ele está na luz, então temos uma comunhão maravilhosa uns com os outros. E o sangue de Jesus, seus filhos, nos purifica de todo o mal. É fácil, queridos, você perceber uma pessoa que está em trevas e uma pessoa que está na luz. A Bíblia fala, uma pessoa que tem uma comunhão maravilhosa com os irmãos. Nós temos que aprender, se nós temos comunhão com os nossos irmãos, nós estamos na luz. Se nós não temos comunhão, nós estamos em trevas. Pastor, mas não é bem assim. Não é bem assim porque você não tem coragem de reconhecer o seu pecado. Porque quando você tem coragem de reconhecer o seu pecado, você sabe que você tem problema para se relacionar e você luta para consertar isso todos os dias na sua vida. Você já parou para pensar que esse problema seu para poder se relacionar é um problema que não te dá sucesso profissional? Você já parou que pode ser um problema que não te faz ter sucesso familiar? Que não te faz ter sucesso com uma namorada, com uma noiva, com um namorado, com o seu marido? Então quando você aceita a Cristo, você obrigatoriamente vai ter que aprender a viver em comunhão. E você aprender a viver em comunhão na igreja, isso vai ser uma bênção para a sua vida. Porque você vai aprender a viver em comunhão em todas as áreas na sua vida. Pastor, o que significa? Por isso, queridos, que eu não gosto de divisão. Porque divisão para mim é trevas, união é luz. Tudo que divide é trevas. Ah, pastor, não tem queridos. Não é eu que estou falando, não. Versículo 7, mas se estivermos vivendo na luz com Ele, como Ele está na luz, então temos uma comunhão maravilhosa uns com os outros. Como que é a comunhão dentro da sua casa? Como que é a sua comunhão com a sua sogra, com o seu sogro? Como que é a sua comunhão com os seus filhos? Ah, pastor, não é nada bem. Trevas. Está na hora de você trazer um pouco de luz para o seu coração, para a sua vida. Como que é a sua comunhão com o seu esposo? Ah, pastor, já tem 30 anos de casado. Queridos, não interessa. Não interessa. Sabe uma coisa que me deixa triste, queridos? É quando eu vejo um casal que ficou separado a vida toda porque tiveram que trabalhar, aí chega numa idade avançada, o marido aposenta. E a esposa fala bem assim: eu não aguento esse marido dentro de casa. Eu falei: misericórdia, por que não aguenta? Trevas. Peraí, você já parou para pensar que o seu marido foi o seu namorado? Você já parou para pensar que o seu marido é o pai dos seus filhos? Você já parou para pensar que vocês são filhos de Deus e Deus está dando um presente para vocês viverem um pouquinho de vida juntos? Por que não conseguimos ficar em casa? Tem que sair, né? Ah, eu não aguento ficar em casa, eu tenho que sair. Treva. Treva, queridos. Porque quando você está vivendo na luz, queridos, você quer unir. Eu estava conversando com um irmão que ele falou bem assim para mim: ai, pastor, eu chego na igreja, não dá nem vontade de ir embora. Eu chego cedo, a hora de sair, eu quero ficar conversando, não dá vontade de ir embora. Por quê, queridos? Porque ama comunhão. Sabe? Então nós temos que tomar cuidado com aquilo. Então se você confessa, se você, confessa que tem comunhão com Ele, mas anda em trevas, você é um mentiroso. Você tem comunhão com Cristo, mas você não tem comunhão com seu irmão. Você tem comunhão com Cristo, mas você não tem comunhão com seu filho, com seu marido, com seu sogro, com a sua sogra. Ah, pastor, mas sogra é difícil, sogro é difícil. Não interessa, queridos. Nós temos que quebrar isso na nossa vida. Nós temos que ter comunhão. Eu estou falando sério, queridos, eu não estou brincando, eu não estou fazendo piadinha de sogro e de sogra, não.
Ah, pastor, mas eu não gosto da minha sogra. Mas o que você tem? Os seus filhos? Você ama os seus filhos? Mas se não fosse a sua sogra te dar a sua esposa, você não teria os seus filhos. Então tudo aquilo que você ama, você já parou para pensar que dependeu dessa pessoa que você não se relaciona bem? Eu falo isso para você, querido, sabe por quê? Porque no início do meu casamento, sim, o inimigo ele quis plantar um problema entre eu e a minha sogra. Mas logo, queridos, na primeira oportunidade eu dei um jeito de quebrar isso. E eu tenho um relacionamento maravilhoso na minha sogra. Tanto que minha sogra mora lá em Minas Gerais e ela congrega aqui. Ela assiste todos os cultos, ela dizima aqui na igreja. Agora você imagina que se eu não fosse uma bênção para a vida dela, ela faria isso? Ela não queria nem me ver pintado de ouro, queridos. Então nós temos que ter isso, queridos. Nós temos que tirar isso primeiro de dentro da nossa família. E na igreja, graças a Deus, nós não temos esse problema. Porque não pode ter, queridos, não pode ter. Se você tem raiva de um irmão, eu vou falar um negócio para você, queridos, isso é trevas. Você tem que quebrar isso. E Satanás sabe disso e vai usar pessoas para poder alimentar essa raiva dentro de você, e seu coração vai ficar mais duro, e é uma questão de tempo de você sair pelaquela porta e nunca mais voltar. Uma questão de tempo. Pastor, por que você está falando isso, queridos? Estou 25 anos na igreja, queridos. A trevas ela entra devagarinho, é um mal entendido com o irmão aqui, é um mal entendido aqui pequenininho, e vai crescendo, e ainda Satanás usa uns enviados ainda para poder alimentar aquilo, para falar que você está certo, está errado. Não está certo não. Nós, queridos, nós temos que ter união com todos, no seu trabalho, a mesma coisa. Quem é mentiroso? Aquele que acrescenta a palavra de Deus. Sabe quem é mentiroso? Aquele que coloca os seus conceitos acima da palavra de Deus. A palavra de Deus diz em Provérbios 35, o 5 ao 8 diz: cada palavra que Deus falou é verdadeira, Ele sempre protege aqueles que nele confiam. Não acrescente conselhos e ordens à palavra dele. Se você fizer isso, Ele repreenderá. Sabe quando a pessoa fala bem assim? Eu sei, a pessoa fica, eu não suporto o pastor Rubens. Eu sei, Deus te entende. É mentiroso, queridos. É natural a gente ficar com raiva. Deus entende a nossa natureza, Ele entende. Por isso que Ele ordenou para você não estar em comunhão com todo mundo. Cuidado, queridos, porque tem um monte de gente acrescentando coisas na palavra de Deus. Tem um monte de gente dando conselhos, a palavra de Deus fala uma coisa, a pessoa fala outra. Ah, eu sou crente, mas eu não vou para a igreja, né? Não, você está certo, você consegue ser igreja em casa. A palavra de Deus diz para nós congregarmos. Ô luta. Vamos lá, ó. Não acrescente conselhos e ordens à palavra dele. Se você fizer isso, ele o repreenderá, mostrando a todos que você é mentiroso. Ó Deus, peço apenas duas coisas para a minha vida nessa terra. Não me deixe ser falso e mentiroso. Esse é o primeiro pedido. E além disso, não me deixe ficar muito rico nem muito pobre. Dê-me somente aquilo que eu realmente preciso. Quem é mentiroso, queridos? Quem é mentiroso? Quem é o pai da mentira, queridos? Porque, a palavra de Deus, ela diz alguns pontos aqui, poucos que eu li, que dentro disso nós somos mentirosos. E se somos mentirosos, quem é o nosso pai? Deus? Não é Deus, queridos. Não é Deus. Deus não se envolve em mentira. Na verdade, um atributo de Deus é a verdade. Atributo é algo que Deus tem que é imutável, não se pode mudar. E é necessário que nós usemos a nossa vida para poder alcançar esse atributo. Como? Não sendo mentiroso. A gente tem que tirar a mentira do nosso meio. Amanhã eu vou, e não vai. Mentira. Como é que Deus vai nos abençoar? Se nós somos mentirosos em várias áreas das nossas vidas. Quando mentimos, servimos o pai da mentira.
João 8, 42, 45, Jesus continuou: se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam, porque eu vim a vocês da parte de Deus, e não estou aqui por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Por que vocês não podem entender o que eu estou dizendo? É porque são impedidos de fazê-lo. Vocês são filhos do seu pai, o diabo, e gostam de realizar os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e também sempre odiou a verdade. Não há nenhum sinal de verdade nele. Quando mente, isso lhe é perfeitamente normal, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Assim sendo, quando eu falo a verdade, vocês naturalmente não creem em mim. Sabe, queridos, você pode sair daqui, queridos, usar essa palavra para mudar a sua vida, mas você pode sair daqui e continuar vivendo do jeito que você quer. E isso vai acontecer se Deus não for o seu pai. Não tem problema, pastor, um pecadinho, não tem problema um errinho, não tem problema isso, não tem problema aquilo. Sabe, queridos, a gente tem que aprender, queridos, a assumir que nós temos falhas. E assumir os nossos compromissos e as nossas responsabilidades que nós temos diante de Deus. Amém? Vocês compreenderam a palavra de Deus? Ainda bem que eu preguei só para gente verdadeira. Ainda bem que eu preguei só para pessoas que estão lutando, assim como eu estou lutando, para poder chegar até a santidade exigida pelo Pai. Amém, queridos? Se coloque de pé, quero